Olá, boa tarde, 5 horas e 10 minutos, quase 11. Nós começando o nosso programa Informação desta segunda-feira, vindo com muitas notícias aí do final de semana, algumas delas bem preocupantes, muito preocupantes por sinal. Perdão, eu vou passar hoje o programa inteiro tossindo, já vou avisando, tá? Eu vou me conter, assim, porque eu tenho uma alergia. E hoje está aqui comigo o meu alergista, meu médico, Dr. Luiz Antônio Guerra Berna. E ontem, doutor Luiz Antônio, eu fui limpar o ar-condicionado do quarto da minha filha. Mas eu limpei o ar de tirar, de desaparafusar tudo e tirar aquela parte da frente. Porque não é só o filtro, eu achei que era só o filtro. Então você que acha que só o filtro limpando basta, não basta. Aí eu descobri dentro, né, o que fica ainda, o que junta de pó. E quando eu tirei aquela parte da frente, assim, veio aquele pó todo no meu rosto. Aí eu já acordei sem voz, aquela coisa toda que o doutor Luiz Antônio já conhece, já sabe, porque ele é médico alergista. Bem-vindo ao nosso programa aqui. Prazer estar aqui. Primeira vez. Um início de conversa mostrando o que a pessoa alérgica não deve fazer, ou o que a pessoa alérgica não pode fazer. Que vergonha, porque eu fiz um teste. Ao vivo e a cores. É, isso. Puxa minhas orelhas, doutor, porque há muitos anos o doutor a gente fez um teste, lembra que saiu tudo ali? Não, o mais comum, não vou lembrar especificamente o seu caso, nem compete aqui discutir isso, mas o que é mais comum na população é a hipersensibilidade a esses componentes da poeira de casa. E nada pior do que mexer num aspirador de pó ou num ar-condicionado. Isso que eu sou alérgica. São tarefas que a pessoa que já se sabe alérgica deveria evitar, quando é possível. Pois é. Então, o que eu vou dizer, né? Não tem nem o que dizer. Acordei já sem voz, que é um dos sintomas, né, doutor? Com a garganta congestão nasal, vai ter espirro, secreção, pode ter coceira nos olhos, etc. E isso acomete não só a narina, como traqueia, brônquios. Dependendo do quadro, a pessoa pode entrar em crise de asma, se ela já é uma pessoa com asma. Então, bom, o doutor Luiz Antônio Guerra Berna, que é alergista e imunologista, vai falar pra gente hoje sobre alergias alimentares. Aquela coisa que você diz assim, não, eu não posso comer camarão. Comeu uma vez, deu alergia e acha que nunca mais vai poder comer camarão, ou então frutos do mar, por exemplo. Então, é um dos assuntos de hoje. Eu até peguei o gancho para dizer que eu ia tossir, porque tem uma notícia aqui bem importante que já eu vou dar, que é sobre a dengue. Mas eu quero lembrar que segunda-feira é o dia que nós temos aqui o Dr. Marcelo Silveira de Almeida, que é diretor do Instituto Brasileiro de Defesa, presidente do Instituto Brasileiro do Direito do Consumidor. Boa tarde, bem-vindos, doutor Marcelo, respondendo hoje algumas perguntas que chegaram aqui em relação aos direitos do consumidor. E uma delas é uma que veio pelo Facebook, que é sobre um rapaz que pega o ônibus, que geralmente o cobrador não tem troco. Ou se não tem troco também, como é que fica, né? O problema não é de quem tem o dinheiro, mas sim de quem não tem para dar o troco. Aí eu vou querer que o senhor explique também pra gente, tá bom? Tá bom. Bem-vindo aqui. Paulo Ribas voltando, ele que é coaching, vai falar hoje pra gente sobre personal coaching. Sobre ontem teve o Oscar e foi um desfile belíssimo, né? De moda, de cabelos, de vestidos lindos. Eu vi que usaram poucos acessórios, inclusive, né? Foi mesmo, Cris. Ontem a noite do Oscar estava maravilhosa. As mulheres divinas, né, do cinema internacional. Os homens também estavam bem vestidos. Eu separei algumas celebridades de Hollywood para falar sobre os vestidos, as tendências aí que estão por vir. E principalmente também dos acessórios, que eles usaram poucos acessórios. Elas usaram poucos, eu vi, né? E eu acho que aí tá a prova de o que é menos é mais. Fica elegante, fica bonito e a gente vai conferir daqui a pouquinho. Homens bem vestidos, todos eles estavam de smoking, assim... Sabe o que eu reparei muito nos homens? Que predominou a barba. Tu viu que a maioria deles estavam com barba? Será que é moda, uma tendência? Eu tenho aqui uma... Não, nem tinha reparado isso. Eu tenho aqui como o George Clooney, o Bradley Cooper e o Ben Affleck. Né? Eles usaram barba e outros também. Então, quem sabe? Estando aqui um pouquinho com o nosso comentário e voltando, então, Paulo Ribas diz, mas saiu do programa, não tá mais, você está de férias. É que as férias dele, assim, duraram... Né? Ele foi pro Uruguai e ficou, esqueceu da gente. Não, mas agora voltei para ficar com todos vocês. Bom, bem-vindo mais uma vez. E também conosco Paulo Ricoli. Bom dia, Paulo Ribas, Paulo Ricoli,
que é músico, que é cantor, compositor e publicitário. Tudo bem, Paulo? Voltando então ao programa hoje. Muito obrigado. Algum de vocês tem alergia? Tem alergia? Mais comprovado ou porque é achismo? Não, eu tenho bem sério, assim. Alergia a quê? A pólen, a poeira, a maioria dos perfumes, a cigarro, fumaça de cigarro é muito assim, violenta. A perfume é... Se não for francês, eu tenho muito alergia. Ah, nojento, então tá bom. Bom, gente, nós vamos abrir o programa, não sei, alguém me passa. Vamos falar então sobre a dengue, que é uma coisa bem importante. Eu moro bem próximo ali ao bairro Azenha, ali no Menino Deus, e já são 19 pessoas infectadas pelo vírus da dengue aqui em Porto Alegre. 9 casos vieram de fora da capital e as outras 10 pessoas foram infectadas aqui dentro da cidade, ou seja, são casos autóctones, que é o que está todo mundo falando no rádio, e eles estão usando essa palavra, até estava falando para a produção, será não vamos botar essa palavra? Pois é, mas no rádio estão direto usando essa palavra, então o que quer dizer isso? Que foi contraído aqui dentro, o mosquito está aqui em Porto Alegre, então está aí no seu bairro, então isso quer dizer autóctones, que no rádio estão toda hora falando e às vezes eles não explicam. A gente não pode achar que as pessoas sabem tudo, a gente tem que explicar, né, doutor Luiz Antônio? Isso é... Existe mosquito infectado na cidade. Isso é um sinal. As pessoas não se infectaram fora e vieram ter a doença aqui. Elas estão se infectando aqui. Isso é um alto risco de disseminação. Pois é, então só para ter... Mas aí a Secretaria já está tomando medidas para localizar as regiões dessas pessoas e atuar para bloquear essa... Nós já temos aqui, só para ter uma ideia, em 2012 não houve esse tipo de caso de dengue em Porto Alegre. A Secretaria Municipal da Saúde está em alerta. Agentes de endemia estão percorrendo os bairros das zonas leste, norte e sul da cidade, entre eles Navegantes, Partenon, Bom Jesus e Azenha, onde os casos foram registrados. Para acabar com esses focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, eles são identificados pelo colete da prefeitura com crachá. Não é para identificar o mosquito, é para você identificar os agentes, então, da prefeitura. E uma coisa importante que eu ouvi há pouco, até inclusive no rádio, é que existe a possibilidade de uma epidemia, principalmente nesses bairros, Partenon e Azenha. Então, fica ligado você que mora aí próximo. Na verdade, é Partenon, Azenha, Bom Jesus e o bairro Navegantes, onde tem esses focos do mosquito transmissor da dengue. É isso aí, então é bom a gente se ligar, né? Os sintomas da dengue é febre alta, né? Por 3 a 5 dias, dores no corpo, indisposição, tudo aquilo que você às vezes confunde com uma gripe. Só que, lembrando sempre, não se automedique, procure um posto, procure ajuda médica, porque acho que é o ácido acetilsalicílico que não pode, né? Então, dores atrás dos olhos, vômitos, dor abdominal. E para evitar, eliminando o mosquito, não deixar aquela água parada limpa, principalmente, né? Quem tem piscina deixa sempre água clorada. E outra coisa importante, o mosquito só transmite se ele já infectou uma pessoa. O mosquito que é virgem não infecta ninguém, né? É triste isso, porque é bem pertinho ali. E tem os casos mais graves, que é o da dengue hemorrágica, né? Porto Alegre é muito raro, ela só acontece em quem já teve dengue, outra vez não teve, né, em casos de dengue hemorrágica. Bom, gente, é simples, tá? Não é para fazer alarde nenhum, é só para você saber desses 4 bairros. E eu escutei que há uma grande possibilidade, de repente, uma epidemia nesses bairros aí que eu acabei de dizer para você, incluindo o bairro Azenha, Partenon. É bom a gente falar, as pessoas às vezes não sabem, né? Azenha, Partenon, Bom Jesus e Navegantes. E a secretaria está trabalhando efetivamente nos bairros, né? Se não me engano é 156, até pedi até para colocar aqui, não sei se o pessoal colocou, acho que é o 56, assim. Se você tem dúvidas, de repente ali próximo da sua casa, você vê um pneu ali com água parada, para não mexer, para não, né, colocar a mão, você pode ligar então para a Secretaria Municipal da Saúde, ou até mesmo a estadual também. Bom, vamos entrar então com o nosso quadro de medicina de hoje, o telefone está aberto, 2111-7780, código de área 51, falando sobre alergias aos alimentos. Dr. Luiz Antônio Guerra Berna, alergista, imunologista. Vamos primeiro começar falando sobre, existem alimentos mais propícios à alergia? Eu falei sobre o camarão e frutos do mar, porque já que a gente está numa época ainda
né, do verão, e a gente ouve muitas pessoas falando, eu não posso comer camarão, não posso pedir camarão, nada com frutos do mar. Esse tema é importantíssimo, que existe, assim como existe muita informação, existe muita informação errada, né? E como essa informação é fácil hoje pela internet, Dr. Google, etc., muita gente se está metendo a mão nessa área sem ter a formação adequada para fazer diagnóstico. O que a gente sabe de fato que existe, o que é real, é o seguinte: alergia por alimento, na criança, principalmente leite de vaca, clara de ovo. Já no pré-escolar, você mantém esses alimentos, entram eventualmente algumas frutas e, dependendo dos hábitos alimentares daquela família, podem já começar a surgir reações no escolar, reações a crustáceos e moluscos, onde entra o famoso camarão. No adulto, não resta dúvida, no nosso meio, predomina de longe reação por camarão, crustáceos em geral. Nem todas as reações observadas após consumo do camarão são alérgicas por sua natureza. Isso não é incomum ver em consultório pessoas que passaram anos evitando o camarão porque após uma festa ou durante uma festa tiveram um mal-estar ao ingerirem algo com camarão. E esses nunca foram investigados. E pessoas que muitas vezes vão investigar, elas não são alérgicas. Aquilo era uma reação àquela camarão, daquela festa, naquele momento, não era uma alergia de fato. Quer dizer, como nunca fez a avaliação, se privou anos de usar, de ingerir camarão sem necessidade. Por exemplo, de um ingrediente, de um tempero com corante? O camarão, por si, ele carrega uma série de substâncias em conjunto que podem provocar. E também nisso, quer dizer, algum elemento daquele prato, para aquela pessoa, suscitou uma manifestação que foi confundida como um quadro alérgico, quando de fato não era. A mensagem que eu acho que deve ficar é o seguinte: na suspeita de que a pessoa, de que eu seja alérgico, ou meu filho seja alérgico, meu marido, minha esposa, enfim, procurar um médico para fazer uma investigação adequada e não ficar, assim, procurando alternativa na internet ou em profissionais não médicos que não vão dar a sequência, que é a sequência correta para um diagnóstico preciso. Porque existem exames, como nós falávamos antes, muita gente diz, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia àquilo, eu sempre pergunto, mas se fizesse exame, né? Os grandes culpados em alergia, assim, na população, principalmente, tomate e chocolate. Chocolate? Chocolate, grande parte das pessoas... Não, na população, as pessoas julgam, tira o tomate, tira chocolate. E nos últimos anos surgiu uma moda muito difundida aqui em Porto Alegre, é de que o leite provoca aumento de secreção de catarro. Então, existe uma enormidade de pessoas em Porto Alegre que não tomam leite, né? Isso é mito. Mito. Chocolate é mito, tomate é mito. E leite dando catarro é um mito bárbaro. As pessoas ficam, então, sem fazer nenhum exame. Elas se privam do leite in natura, o leite, se privam de iogurte, come o resto que tem leite, que já é, se a pessoa é alérgica, ela não poderia comer, e ficam gastando fábulas em leite de soja, iogurtezinho de soja, etc. de soja. Bom, tem uma ligação, você pode participar ao vivo conosco, estamos falando sobre alergias alimentares com o Dr. Luiz Antônio Guerra Bern, que é alergista e imunologista. Boa tarde. Tem ligação. Quem está na linha? Caiu a ligação? Tá, então assim, quando você ligar, você ouve somente pelo telefone, tá bom? Para você poder fazer a sua pergunta. Nós temos aqui, Dr. Luiz Antônio, uma pergunta aqui da internet, do Facebook. Lembrando que nós temos aqui
a página do programa, né? Do programa Informação. E aqui nós temos, vamos ver aqui, a Jaqueline Mendes. Cristina, boa tarde. Tenho enxaquecas terríveis. Estou me tratando em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, e comecei a fazer acupuntura. Além da enxaqueca, tive 2 isquemias cerebrais, tudo sob controle. Noto que alguns alimentos, dentre outras coisas, me provocam as dores, como, por exemplo, doces que contenham coloração rosa, exemplo, iogurte, gelatina, etc. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Bern. Enxaqueca é um tipo de alergia? Desde já agradeço a atenção. Obrigada, Jaqueline, de Novo Hamburgo. Do ponto de vista científico, não. Existem pessoas ou componentes de certos alimentos que podem induzir cefaleia. E se a pessoa já sofre de enxaqueca, que o quadro aqui é um quadro bem mais grave, se a pessoa já teve isquemia cerebral, etc., ela pode ingerir alguns alimentos que o conteúdo de histamina ou de outras substâncias que podem induzir dor de cabeça em pessoas suscetíveis. Isso é uma alergia, uma resposta imunológica do organismo? Não. Isso é uma sensibilidade exagerada a componentes desse alimento. Muito bem. Pergunta para o doutor, por gentileza, Cristina Regina Marques, sobre a intolerância à lactose. Pode aparecer na fase adulta? Minha filha tem 18 anos e o leite está começando a fazer mal para ela. Obrigada, beijos, isso é Regina. Importante. Isso é muito importante, muito difundido. Entra nessa história do catarrinho que as pessoas inventaram aqui em Porto Alegre agora, que leite de vaca provoca catarro. E uma enormidade de pessoas confunde isso. A alergia é uma resposta imune a uma proteína do leite da vaca. Proteína da vaca que é diferente da proteína humana. Intolerância à lactose é uma diminuição ou uma ausência de enzimas que desdobram o açúcar do leite. Surge a qualquer momento, mas as manifestações de intolerância geralmente são gastrointestinais. A pessoa tem distensão abdominal, ela fica com gases e algumas vezes, ou muitas vezes, dependendo, fica com diarreia. Ingere o leite, aí é evidente, a pessoa ingere algum leite e tem diarreia. Evidentemente ela pode perceber. Nem sempre esse quadro é nítido, mas existe exame para checar. Então ninguém pode ou deve se privar de um alimento que é importante sem ter a certeza diagnóstica. É como a pessoa diz, bom, vou me privar de açúcar porque eu acho que eu sou diabético. Mas por que tu achas que é diabético e não investiga se tu, de fato, és diabético? Mas essa questão da intolerância à lactose, tu sabe que eu tenho vários amigos, inclusive, que a filha dela é de 18 anos, mas assim, amigos já na fase adulta que também desenvolveram intolerância à lactose. Pode ser, isso que eu disse, pode ser desenvolvida a qualquer momento. E é muito variável o quadro. É reversível? Pode com o tempo também... Porque assim como parece... Pode diminuir e muitas vezes ela não é tão radical. Se a pessoa tolera uma quantidade pequena do alimento, de produto com leite... Tem uma amiga que toma um remedinho antes, quando ela vai comer pudim de leite, ela tomava um remedinho. Ela tem, manda fazer em farmácia, ou quem viaja para o exterior compra em drugstore, na Europa, em qualquer farmácia, tem lactase. A pessoa diz, bom, hoje eu vou num aniversário. O que tem aniversário? Tem negrinho, tem um bolo, enfim. Ela toma só, na hora que vai ingerir, toma e compensa a ausência dessa enzima do seu organismo com aquele comprimido que ela tomou imediatamente antes. E com isso ela consegue chegar no aniversário ou numa festa, enfim, que terá uma... Evidentemente que os alimentos numa festa, o grande problema na criança é justamente isso. Todos esses alimentos, produtos em festejos contêm leite, né? Sim. Leite de vaca. Então, um aniversário de criança tem negrinho, tem branquinho, tem um bolo. Não, mas nem é tem só sorvete, isso, né, doutora? Às vezes vai ser para jantar. Salgadinho. Não, estou dizendo em criança. Tem um requeijão. Ai, olha, nós fomos viajar até para casa dela, em Santa Catarina. Ai, eu super feliz. O que eu tinha feito? Ai, eu fiz uns negocinhos lá que tinha requeijão. Aí eu digo, não era ravioli, não é, sei lá,
Como é que era o nome daquela massa lá? Agora me perdi o Mas nome. a própria massa pode levar não leite. posso, tem requeijão. Não Exatamente. posso porque isso. Não posso. Eu digo, vem cá, então é melhor a gente fazer uma lista de o que tu pode comer. Dos alimentos, assim, que quando a pessoa tem intolerância ou é alérgica, os alimentos que mais dificuldade levam para o dia a dia é o leite de vaca. O leite de vaca está envolvido, faz parte de doces, faz parte de alimentos salgados, massas, salgadinhos, croquete, pastelzinho, tudo isso envolve, contém leite, e o dia a dia de uma pessoa com alergia ao leite de vaca fica muito complicado e ela tem que ser muito bem orientada para não entrar em contato inadvertidamente e ter reação. Que as reações alérgicas ao leite não se restringem ao aparelho gastrointestinal. E ficar com distensão abdominal, diarreia, não. Ela pode ter manifestação cutânea, pode ter manifestação respiratória e muitas vezes quadros graves de anafilaxia pela ingestão do alimento. Tem um aqui, eu até encontrei, que a gente pode até mostrar, doutor, para as pessoas até que são as consequências, né, de uma alergia. Exatamente, uma reação alimentar. Uma reação alimentar, esse aqui, né? Ela pode desde ser uma reação local na mucosa oral com inchaço, pode ter um quadro cutâneo com urticária, pode ter a manifestação gastrointestinal ou pode acometer vários órgãos e sistemas caracterizando aquilo que se chama reação anafilática, cuja expressão máxima é o choque anafilático. Olha só. Felizmente é algo raro, mas pode acontecer. Pode acontecer e deve ser cuidado naqueles que se sabem alérgicos. Bom, nós temos uma ligação, vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Caiu, muita gente ligando, a gente só ouve aqui o telefone tocando. Urticária, inchaço da língua, rápido inchaço dos tecidos da garganta, e a gente fala do edema de glote também, que pode acontecer, né? O inchaço da língua, da garganta, da boca, pode ser muitas vezes só localizado e não se estender, fazendo parte só de uma reação, geralmente a frutas, né? É frequente isso. Os europeus apresentam esse quadro com extrema frequência. No nosso meio, bem menos, mas é uma reação, vamos dizer, em quem de maneira geral é alérgico a pólen, pode apresentar isso com frutas. Então, não é incomum. Mas muitas vezes essa reação que começa na boca, em língua e incha a garganta, pode ser o início de uma reação mais generalizada, mais grave. E o tratamento, doutor? Porque evitar, todo mundo já sabe, quem tem, né, uma alergia sabe, às vezes não é tão consciente. Fase aguda, se é a primeira vez que ela tem esse quadro, ela tem que procurar uma emergência médica já. 1 minuto é fundamental. Se ela, lá na emergência, será atendida por médico, vai receber certamente a medicação adequada, muito bem. Ultrapassado o episódio agudo, evitar o produto e, dependendo, se existe o risco de a ingestão inadvertida, né, que é o grande risco, eu sou extremamente alérgico a leite, eu vou evitar, etc. Mas o meu filho mas ele vai na casa de um amiguinho. Será que lá, não, isso aqui, quem sabe come. Tem bisnaguinha, aquelas de leite. Uma bolachinha de tal. Então, nessa circunstância, a pessoa tem que ser orientada de ter consigo os remédios que deve utilizar se tiver um contato inadvertido. E essa é uma função nossa, médica, de orientar as pessoas e provê-las da medicação para uso nessas situações agudas. Tem uma coisa, só para encerrar, que eu acho muito estranho, assim, quando tu chega num hospital, quando tu vai tomar alguma injeção, alguma coisa, eles te perguntam, tu é alérgico a algum medicamento? Não sei, como é que eu vou saber, nunca tomei. O que a gente diz aí? Isso é justamente importante essa pergunta e é importante essa resposta. Se a pessoa nunca tive nada, ótimo. Porque a pessoa que já teve dirá, sim, eu tive ano passado, certo? Então, se o senhor é alérgico a algum remédio, e se qualquer médico vai prescrever um antibiótico, pode perguntar. O senhor é alérgico a ele? Não, nunca tive nada. Se nunca teve nada, pressupõe-se que não é alérgico. Então, podemos aplicar. Usar esse medicamento, a pessoa poderá, no entanto, dizer, não, doutor, o ano passado eu tomei
esse remédio que o senhor está querendo me receitar e tive uma coceira, um encheio, enfim, tive alguma coisa. Então, naturalmente, essa informação vai levar ao médico a mudar a medicação. Bom, vamos ver se a gente consegue, então, completar uma ligação agora. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá. Eu sou uma filha que assisto muito o seu programa e gostaria assim, de fazer uma pergunta para o doutor. Pois não. Alergista, tá? Pois não. Seria assim, ó, eu queria saber sobre os ar-condicionados, tá? Eu uso muito o ônibus executivo de Cachoeirinha, Porto Alegre, e esses ônibus executivos, eles têm ar-condicionado. E a gente sabe, eu gostaria de saber assim, ó, essa revisão que deveria ser feita no ar-condicionado do ônibus, assim, eu sinto assim que me parece, eu nunca me informei, mas me parece assim que não procede, porque cada vez que eu, em determinado tempo assim, que eu estou usando, eu fico com uma alergia, assim, garganta seca, com todos os sintomas, assim, que o doutor estava falando. Assim como a gente faz, assim, a limpeza do nosso ar-condicionado em casa, eu gostaria de saber se também teria, esse procedimento também deveria caber aos ônibus. Sim, Liz, isso aos ônibus, a todas as repartições públicas, né? A todos os ambientes que tem o ar. Mas aí, no caso dela, já ela entra e já sente... Não, aí duas coisas. O primeiro, o ar-condicionado é excelente. As pessoas têm... O ar-condicionado é maravilhoso. Se a gente pudesse viver permanentemente numa bolha com 24 graus e 50% de umidade, seria o ideal. Ou eu regularia a minha temperatura, a temperatura que eu gostasse. Então, eu uso essa. A outra pessoa usaria outra. Mas não é essa a realidade. Nós estamos aqui com 22, ali fora dá 28, a umidade lá é 100, aqui é 50 e eu, digamos, no meu trabalho, eu entro e saio de uma sala, entro no outro. O que se pode fazer? Dentro de casa, cuidar o seu ar-condicionado. Quem é alérgico, como eu já ouvi hoje aqui, não deve limpar o seu ar-condicionado. Essa tarefa é para outra pessoa. Em segundo lugar, nos ônibus, nos bancos, nos escritórios, no comércio, deveria ser função dos responsáveis. Se isso é feito ou não é feito, não sei. Nós não podemos nunca esquecer que nós... Eles estão lembrando que eu falei aqui, o Cléo chegou agora, né, Cléo? Cléo Mota, que é cabeleireira, eu contei aqui no início, que foi uma coincidência hoje estar aqui o meu médico alergista, porque hoje quase eu nem vim fazer o programa, porque eu acordei sem voz. É meio psicológico, Me parei a gente limpar. falar desse assunto, começar... Não é psicológico, não vem com essa com psicológico, vai tu ter alergia pra tu ver, Paulinho. É horrível, tu começa, aí eu fui limpar ontem, né, comecei a limpar e fui limpar o ar-condicionado, mas tirei as coisinhas tudo, não era só limpar o filtro. Daqui um pouco eu vi aquele... Aí comecei, né? Isso é como uma pessoa... Não posso, sou alérgica, eu já fiz testes, exames, tudo, saiu alérgica. Uma ocasião, um conhecido alérgico a pólen de gramíneas, ele comprou uma super máquina de nylon que cortava a grama da casa dele. E teve uma crise de asma, acabou internado. Mas ele não pode. Mas ele é asmático? Mas ele não era, mas claro, ele fez uma provocação bárbara. Ai, ele foi direto cortar a grama da sua casa. Ele pode comprar o cortador de grama, mas ele tem que olhar de longe. Alguém fará isso para ele. Da mesma forma que arrumar o ar-condicionado, limpar o ar-condicionado em casa, absolutamente não. Sim, senhor. Doutor, olha só para outra perguntinha aqui. Eu fui levar um amigo que estava com uma crise de asma, né, com falta de ar no hospital. E aí eu vou voltar de novo nessa pergunta da alergia. E ele não conseguia falar, porque estava aquela crise. Quando eu entrei com ele na emergência, a primeira coisa que me perguntaram foi, ele é alérgico? Eu disse, olha, não sei, na dúvida, eu disse que era. Porque vai que ele fosse, né? Aí já colocaram a pulseirinha aquela de alérgico, porque ele estava que não conseguia respirar. Então, assim, eu tenho muito medo disso, de repente, de seres alérgicos a determinado
Mas se bem que está dentro do hospital, qual é o risco? Como é que é isso? Vamos pensar assim, se tirando os azares da vida, ou pouca sorte, o melhor ambiente para se ter uma reação alérgica aguda, intensa, grave, é no hospital. Ponto. Tá? Melhor dentro do hospital que num sítio. Nada contra o sítio, mas dentro do hospital nós teremos acesso a toda a medicação, a gente especializada, a intubação, etc, etc, e é o que se sabe, é o que se vê em Porto Alegre, com a excelência do atendimento médico em Porto Alegre, nas emergências nossas. A pessoa que já sofreu uma manifestação aguda, alérgica, o que ela tem que fazer? Ela não pode se satisfazer só com o atendimento da emergência. Ela tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico e dar essa informação para ela. Então, eu sou alérgico a tal e tal produto, ou suspeito que sou, existem exames e a pessoa carregar consigo. E isso tem que ser da ciência dela, das ciências dos seus circunstantes, enfim, esposo, esposa, pai, mãe, filhos, primos, pessoas com quem, digamos, a pessoa, vou passar um fim de semana na casa de um tio. Tem que saber. Essas pessoas que recebem alguém que tenha tido um episódio, tem que ter ciência. Olha, esse menino, essa pessoa é alérgica a tal coisa, não pode tomar. Tem que ter cuidado. E ele tem dentro, consigo, medicações que podem fazê-los adiantar o tratamento antes de que ele chegue numa emergência, se vier a sofrer uma nova crise. Muito bem, não vai dar tempo de fazer aqui as outras perguntas. Eu quero mandar um beijo para Lídia Alf, está adorando o tema alergia. Eu sou cheia das alergias, Cris. Que sou divina, muito obrigada, Lídia. Tem que ir lá, tem que ver do que tem as tuas alergias. Eu já sei que a minha é pó doméstico. E outra coisa também, doutor Luiz Antônio, que eu quero agradecer muito e deixar para a próxima participação, para que nós possamos falar sobre a asma, que a asma é uma alergia respiratória. Isso eu aprendi com o senhor. E sempre nós estamos, porque eu fui fulano tal, não, quem sabe tu vai no alergista, que as pessoas não têm o hábito de ir alergista, né? Não desmerecendo nenhuma outra especialidade médica. Mas realmente as pessoas não têm hábito de ir alergista, né? Quem daqui já foi alergista? Tu já foi porque tu é alérgico a quê, Cláudio? Eu descobri que eu era alérgico a pólen, a ácaro, que é uma coisa que me dava até alergia tópica sem eu saber o que era, né? E era uma alergia a ácaro que está em tudo, né? Então eu tenho que tomar maior cuidado com isso. E as pessoas não costumam ir, né, alergista? Eu fui em vários médicos antes e acabava me tratando para outras coisas ou não chegando a lugar algum até achar um alergista. Sabe, Cris, que eu tive um problema há 6 anos atrás. Bom, começaram a falar, achei que só eu tinha problema aqui. Achei que só eu era alérgica, só eu que mexia no pó. Viu só? Parabéns, doutor Luiz, muito esclarecedor. Obrigado. Há 6 anos atrás eu tive um problema supostamente com camarão, né? Pode contar. Posso. Então tá, rapidinho, não sai daí porque a gente já volta para sua companhia. Veja hoje no Ubra Notícias, mais 2 casas noturnas são interditadas por irregularidades na capital. Alerta no trânsito, apenas 3% dos motoboys fizeram o curso obrigatório para exercer atividade no estado. A volta às aulas, depois das férias, alunos da rede municipal de Canoas retornaram à escola. O município investiu R$3 milhões em uniformes e materiais. Ao vivo no estúdio, o reitor da Ubra, Marcos Zimmer, fala das novidades no reinício do ano letivo. Indústria gaúcha de cosméticos conquista espaço, exporta 270 toneladas de produtos de beleza. É a previsão do tempo. Eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce.
Voltamos ao vivo com o nosso programa Informação desta segunda-feira, conversando aqui com os nossos convidados. Então, falávamos com o Dr. Luiz Antônio Guerra Bern, que é alergista e imunologista, e o Marcelo Silveira, Dr. Marcelo, que é advogado, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direitos do Consumidor, e ia fazer uma colocação, que ele é alérgico, teve um caso de alergia a frutos do mar, é isso? Na verdade, isso foi há 6 anos atrás que eu tive um problema supostamente com camarão, que eu não sei se é camarão, depois dos esclarecimentos do Dr. Luiz, né? Mas eu também não consumi mais e também não investiguei. Quanto tempo faz isso? 6 anos atrás. Tu nunca mais comeu camarão? Nunca mais. Eu não acredito, tu vai viajar com a tua namorada, vocês vão pra praia, ela quer comer um peixinho com camarão, não vai comer? Não vou comer, mas vou ter que investigar agora. Eu não acredito. Eu aconselho, porque às vezes as pessoas e tem que ter cuidado. Camarão, bastaria ou basta um pequeno resíduo num prato para desencadear uma reação se a pessoa é sensível. Então, se de fato a pessoa é alérgica, ela tem que cuidar. Se ela vai num restaurante e o outro da mesa pede camarão, peixe com camarão, eu aconselho a pedir algo bem distinto, porque pode ser com toda a boa vontade das nossas cozinhas, etc., mas pode ter essa mexida, o próprio utensílio na cozinha, levar antígeno do camarão para o peixe sem camarão. Mas antes ele vai lá fazer o exame. É o exame de sangue bem simples, não é nada de... É aquele de sangue, não é? Então não dói nada, sangue, tá bom, pode ser doutor feito Marcelo? Não tenha medo de médico, porque os homens são assim. Com licença, hoje tem 1, 2, 3, 4, 5 homens aqui. Agora, cá entre nós, né, amigas? Os homens não vão buscar ajuda médica. Geralmente a gente que tem que mandar o marido, o namorado, o filho. Não é assim? Tá aí, ó, doutora Marcela, prova viva, 6 anos sem comer camarão. Vem cá, como é que não te serve para procurar o médico? Eu tô te dizendo agora. E na verdade é o seguinte, o receio veio em função de... Eu estava num evento que tinha 40 pessoas. Ninguém foi, ficou... Só tu? Não, agora vai fazer o exame tudo direitinho. Eu quero agradecer aqui ao doutor Luiz Antônio. Muito obrigada, doutor Luiz Antônio Guerra Bern, que é alergista e imunologista, e na próxima vez vai falar, então, sobre asma. E aí já começa daqui um pouquinho a esfriar um pouco, a gente começa a tirar coisa de lã e mexe no guarda-roupa, que nem eu ontem já estou ficando... E o guarda-roupa, essa mexida no guarda-roupa não deve ser feita pelo alérgico. Ai, doutor, pois é, mas é que a gente gosta de mexer, né? Não deveria ser, nem sempre isso é possível, né? Porque não tem quem ajude. Eu não tinha ninguém para me ajudar ontem. Se a pessoa dispõe de alguém para fazer, que essa pessoa colabore e faça. Isso mesmo, tá aí, ó, viu só as dicas do Dr. Luiz Antônio Guerra Bern. Eu quero pedir desculpas a você que ligou, deu uma pane, que era muita gente ligando. A gente não conseguiu passar algumas ligações porque acabou caindo antes. Mas vamos dar sequência, então, ao nosso programa e dizer que Cléo Mota Teixeira, daqui um pouquinho, vai falar pra gente... Troquei não, tá certo, tá né? Certo. Vai falar pra gente sobre os cabelos, coloração, pós-verão, né? Pós-sol. E antes disso, vamos chamar música com o Paulo Riccoli, que está aqui. A música que ficou da semana passada, que terminou o programa e falou, não deu pra tocar, não toquei que eu queria, qual que era? São tantas, né? Mas hoje eu queria especialmente fazer, se der tempo, fazer uma música de um clipe que nós estamos gravando, com a produção da Fante 7, com a atuação da Vanessa Lima e do Miguel Sisto. E é um clipe novo que fala sobre a noite de Porto Alegre. Alguns bares até não estão funcionando em decorrência de tudo. Hoje mais que tá duas casas acontecendo. foram fechadas, né? Tem o Chips, tem o Scala e tem mais uma outra também que foi daqui a pouquinho, eu já digo aqui. Enfim, Paulo, esse clipe já está em produção, está em processo de produção? Agora, provavelmente mês que vem a gente vai fazer um lançamento. Aí tu traz aqui pra gente mostrar, pode ser? Com prazer. Então vamos ver qual é a música então do clipe? No Divina. Gente fina, vamos lá com o Paulo Riccoli. No Divina. É uma historinha de amor que começa assim, ó. Ele resolveu sair outra noite só pra ver como seria, pra ver se iria rolar. E tudo aconteceu depois das cevas que ele tomou no Divina, com gatas conceituais. Eram 3 tanto da madruga quando ela entrou no bar. Ele não vacilou, logo foi conversar com a garota.
tatuada pelo Edu, e se curtiram. Falaram desde drogas a shampoo, Guaíba, pôr do sol e redenção. E ouviam Ipanema no Parcão. Como de costume, no domingo até às 4 ele dormia, para se recuperar. Tomou aquele banho, fez um rango, ansioso até às 7. Hora dela acordar. Ele sabia que uma gata como aquela não iria se apegar. Ela era durona, fazia, acontecia sem se apaixonar. Mas foi ela que ligou só pra saber se estava tudo bem. Deu ocupado o telefone, que engraçado, deu pra ele também. Mas logo conseguiram se falar. No 512 decidiram se encontrar. Mas no outro dia, bem cedo, ele tinha compromisso. 4 e pouco, ela deu risada no marinho, pois não tinha nada a ver com isso. Mas foi bem legal, ele chamou. Com um beijo disse: acorda, meu amor. E ainda hoje é assim. Voodoo Ocidente eu dou modelo domingo. Na segunda ele trabalha enquanto ela fica dormindo. E ele até comprou um despertador e cuida levantar pra não acordar. Yeah, o seu amor. Olha só, ele Obrigado. ficou... Paulo ficou cantando, eu fiquei imaginando o clipe na minha cabeça. Que bom, que bom. Muito Essa é a legal. intenção. Muito legal. Paulo Rico, ele quer deixar o telefone, cantor e compositor, para shows, para eventos. 9445-4166. Bem fácil, 9445-4166. E agora, vamos ao doutor Marcelo Silveira de Almeida, respondendo aqui algumas perguntas sobre direitos do consumidor. Vamos fazer um bate-bola aqui, né? Porque hoje a gente fez mais tempo hoje com o quadro de medicina. E eu vou fazendo a pergunta, enquanto o doutor vai respondendo. Juliana de Porto Alegre comprou um jantar em um restaurante. Eu acho que ela deve ter comprado naquelas compras coletivas, né? Deve ser isso. E ao chegar no local foi informada de que os cupons não seriam aceitos porque o site não teria repassado dinheiro para o restaurante. Por sorte, ela perguntou antes e acabou não usando o serviço. Mas e agora? Ela já pagou pelo cupom. E se ela não tivesse perguntado, teria que pagar novamente pelo serviço? Provavelmente iriam cobrar novamente, né? Mas não tem o direito do fornecedor em efetuar novamente essa cobrança. O que acontece? Agora, comprovadamente existe uma prática infrativa porque frustrou a expectativa dela, né? Quando ela comprou, não foi informada essa questão, assim, olha, tu chegando lá, se não for repassado para o estabelecimento, tu não tem direito. Não, o direito ela tem. Agora, o grande problema é esse aí, que o consumidor atravessa sempre. Chega lá no local, te dizem que não, me dizem que sim. Eu sempre aconselho o seguinte, comprovadamente uma prática infrativa, se você já consumiu no restaurante, tem todo o direito de chamar a polícia, a brigada militar. Isso se já consumiu? Isso já consumiu. Tá, e se não consumiu, por exemplo, como é que ela faz agora? Ela comprou de um site de compras coletiva, já deve ter entrado faturando o cartão dela. Sim. E agora se... A prática infrativa existe assim, é de quem ela comprou e também do estabelecimento. É responsabilidade solidária dos dois. Tá? Porque se o estabelecimento é credenciado, cabe a ele também ser responsável por isso. Então é a responsabilidade solidária. A cobrança é em função assim, desta relação de consumo que existe essas duas partes. Existe o fornecedor, nesse caso os dois, pela responsabilidade solidária, o estabelecimento e de quem ela comprou. E ela, como supostamente
comprovadamente a parte mais fraca na relação, ela pode se dirigir diretamente ao Juizado Especial Cível, que é popularmente conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Muito bem. Márcio de Viamão estava indo à praia e teve o para-brisa do carro atingido por uma pedra. Diz que o vidro trincou e ele quer saber se tem direito à indenização pela empresa que administra a rodovia e que cobra pedágios. Ah, é uma boa pergunta. Sem dúvida alguma. E nas estradas pedagiadas que não estão em boas condições, os motoristas podem ser indenizados por danos que a má conservação causa nos veículos? Eu vou aumentar aqui essa pergunta do Márcio de Viamão. E se a gente pega a placa do veículo, por exemplo, já aconteceu comigo isso, indo para Santa Catarina, um caminhão também levantou uma pedra e bateu também no meu para-brisa. Como é que fica isso? De quem que a gente pode pedir nessa indenização? De qualquer maneira, é o seguinte, como eu falei antes, Alice, a responsabilidade solidária existe. Aí também a responsabilidade do Estado, nesse sentido. É do Estado e também, assim, ó, da empresa desse caminhão. O consumidor tem que chamar todo mundo no processo, entendeu? Porque alguém tem que ser responsável por isso. E não o consumidor, porque já é pago o pedágio, entendeu? Então tu está pagando pelo serviço. Então a estrada tem que estar em perfeitas condições para o consumidor. Existe a relação de consumo também, mesmo sendo o Estado. Aí já não é no juizado de pequenas causas. Aí é o foro privilegiado que tem, é na vara da Fazenda Pública. Tem que dirigir até o fórum, tem que constituir um advogado ou a Defensoria Pública e ajuizar uma ação contra o Estado. E agora o que aconteceu, aquela chuvarada toda, foi semana passada, né? Carros que foram arrastados, foi container aquelas de lixo, as lixeiras, aquelas que bateram em carros, amassou carros. Quem que se responsabiliza? A gente pode, por exemplo, buscar a indenização junto à prefeitura, que deveria saber que poderia acontecer. Até porque muitas vezes assim, já existe assim, constatado um reparo que tem que ser feito, por exemplo, no bueiro, e não foi feito. Por exemplo, eu acho que da forma que está assim, por exemplo, esses containers agora aí de lixo, tem que dar uma olhada, assim, não pode ser um negócio tão simples, que vem uma chuva, vai levar para o outro carro. Tá, mas então a gente pode entrar com uma indenização? Deve entrar contra o município também. O município que faça sua defesa lá, que apresente as razões em função de natureza ou não, é uma outra discussão. Sim, foi o que eu coloquei, foi até que eu comentei com o amigo. Bom, mas não importa, por que não chumbaram aquilo ali Pode vir um vento mais forte, se aquilo ali está vazio. Não, e aí a própria... machucar alguém ou até uma criança, Deus o livre, quer dizer, pode acontecer um acidente mais grave aí. E a própria questão que tem assim, certamente tese de defesa da prefeitura seria o quê? Natureza. Não, tudo bem, mas aí vamos dar o exemplo agora quando cai uma árvore em cima de um veículo. Se aquela árvore já está condenada, se ela era para... exatamente, e a prefeitura não tomou essa iniciativa... Responsabilidade total da prefeitura. Muito bem, vamos deixar o telefone do Instituto, né, de Defesa do Consumidor, que é o 3019-7340. 3019-7340, código de área 51. Paulo Ribas, personal coaching. Vocês viram ontem o Oscar? Todo mundo viu o Oscar? Desde da entrada do Red Carpet, eu estava vendo já. Então, vamos comentar os looks. O que tu trouxeste pra gente, Paulinho? Vamos ver, eu trouxe aí no pendrive, lá na frente, alguns looks. Vamos dar uma olhadinha, então, no primeiro look. Já tá pronto. Essa aí é a Jessica Chastain. Tu vê sem colar, bem clean, bem né? Clean. Muito e lindo. Esse eu fiz questão de mostrar como o primeiro look, porque, na minha opinião, ela que tem uma pele clara, ela tá usando um Armani Privé Nude. E que é bem simples, mas olha como ficou saliente as curvas do corpo dela. Mas eu não gostei muito dessa cor, eu achei que ficou tudo uma cor só. Mas eu acho que ficou bem bacana. E o que ela fez? Ela botou um batom vermelho que realçou o cabelo já ruivo. Sim, o batom vermelho realçou tudo ali, né? A única coisa que chama atenção. Muito bonito. Cá entre nós, né? É o batom vermelho. A questão das joias que a gente estava dizendo, ela só botou um bracelete e um brinco. Ficou muito bonito, né? Ficou bem bonito. Muito legal para a pele dela. Vamos ver a próxima? Vamos ver a próxima. Essa é a Anne Hathaway. Essa que ganhou a melhor como atriz coadjuvante, né? Que a crítica foi muito pesada nela, né? Estavam dizendo que parece que ela tinha esse vestido há muito tempo no roupeiro, ela só tirou lá porque estava parado e resolveu usar. Porque, na verdade, não era um vestido para um red carpet, para um Oscar, né? Parece um vestido mais comunzinho, assim, que tu vai para qualquer outra festa, mas não para um Oscar.
E a gente pode reparar que a peça que ela está usando como joia, ela tá com um Tiffany. O vestido, desculpa, é um Prada. E a joia é um Tiffany. E ela botou o colar virado, Cris. O colar seria um pouco maior, ele não seria como gargantilha, como está na foto. E ela botou o restante para trás. E aí tá uma grande tendência. Teve outras hollywoodianas que também usaram o colar para trás. Vamos ver a próxima. Outra pra gente... Ai, o que é isso? Essa é a Amy Adams. Ela tava com Oscar de la Renta, com uma cauda longa azul. Muito bonito. Ela foi bem... A crítica foi bem carinhosa com ela. Ela foi muito elegante. A cauda arrastava no chão. E com umas joias também maravilhosas. Vamos para a próxima? Aí tá Catherine Zeta-Jones. Ela que estava com um dourado, com uma leve cauda. Ela já tem os seus 50 e poucos anos, né? E ela tá muito bem de corpo, ela soube valorizar ali o corpo dela. Agora a gente vê assim que as aplicações do vestido também foram muito bem feitas. A maioria é muito discreto, né? Muito discreto. O que predominou nesse Oscar desse ano, Esse, pra mim, é o mais lindo. Thales, até lá da Ubra de Canoas, até publicou. A Charlize como Theron, lindo né? espetáculo. E esse é um Jordan. Ela é muito linda, né? É maravilhosa. E o branco ficou muito bonito. A gente pode perceber nesse Oscar que as cores claras predominaram. Todo nude, todo tom de azul claro, branco, dourado, champanhe. Esse foi o ano das cores claras mesmo. Eu acho que tanto para as roupas quanto para o cabelo, né, Paulo? Foi bem minimalista os visuais delas. Eu acho que o menos aí tá a Jane Fonda, que é maravilhosa, né? Ela que diz que malha todos os dias para manter esse corpinho que ela tem. Isso que ela já tem uma certa boa idade, né? Ela tava com Versace amarelo e, na minha opinião, Cléo, esse cabelo dela, para mim, é um dos melhores e mais elegantes para quem já tem uma certa idade. Com certeza. Porque ele fica bem em qualquer pessoa de mais idade. Agora, esse vermelho tá muito bonito. Esse vermelho é muito bonito. Tá aí a Jennifer Aniston, que ela é considerada a californiana, né? Agora, esse cabelo, hein? Esse cabelo é pra Oscar? Eu ia te dizer, porque... Não muito penteado esse ano, né, Cris? Quando falam em Oscar, quando se falam em longo, em traje de gala, as mulheres têm que botar não é lei, mas as mulheres deveriam colocar o cabelo preso, nem que fosse uma trança, pro lado, alguma coisa. Eu não sei o que acontece, que elas acabam errando nessa maneira aí de pensar. Aí tá aquela Kristen Stewart do Crepúsculo, ela que chegou de muleta, né? Ela não disse porque a causa que ela chegou com as muletas, mas eu não gostei nem um pouco desse vestido. Nem eu. O bojo ali do peito ficou muito feio, parecia 2 cascas de laranja, desculpa o termo, mas ficou muito feio. A cauda também ficou péssimo e o cabelo estava muito bagunçado, parecia que tinha dormido e tinha levantado da cama. Não gostei. Aí tá a grande vencedora como melhor atriz, né? Que foi, deixa eu ver, como é que é o nome dela? Jennifer Lawrence, que ela estava deslumbrante. Ela, sem querer, ela se empolgou ali na hora, quando foi chamada para a premiação, quando foi receber o Oscar. Ela, sem querer, tropeçou na cauda do vestido, deu ali uma risadinha. Ela estava muito nervosa mesmo, deu para acompanhar, mas ela mesma brincou com o tombo dela ali, não perdeu a pose, maravilhosa. Tá aí, ó, enquanto a gente vê mais alguns modelos, esse tá lindíssimo. Esse também tá muito bonito. Mas o que a gente pode dizer, Cris, que o que predominou mesmo foi o Tomara que Caia, que valoriza muito o peito, mesmo para aquelas que não têm muito peito, que tem pouco peito, valoriza. Tá lindo esse corte, maravilhoso, né? Esse corte estava bem futurista, bem bacana, bem legal. Cores muito legais. E tá aí um coque que foi difícil de ver, um coque mais bagunçado. Não teve nada muito Ele certinho, fica muito elegante e parece que não é aquela coisa montada de salão, né? Fica bem legal. E esse aí foi um dos vestidos que a maioria das pessoas gostaram. E agora, deixa eu ver... Halle Berry. Como é? Essa é a Halle Berry. Halle Berry. Com Elia Saab. Ele era cheio de cristais também. Tá aí a Nicole Kidman, que ela, pra mim, esse vestido não valorizou. Ela também tava com uma... Eu acho que ela exagerou no Botox, ela não conseguia
se expressar direito, ela Ela parecia tá que estava bem congelada. diferente, né? E essa parte do peito ali em cima pareceu uma regata, eu não gostei, não achei legal. Bom, Paulo Ribas, personal coaching, segunda-feira que vem tem mais novidades pra gente. Eu vou deixar o telefone do Paulinho pra você quiser sugerir temas pra ele traz aqui pra gente, pra você também, 98850677, 98850677. E agora, Cléo, o que tu trouxeste aí pros cabelos pós-férias? Eu trouxe um cabelo, uma coloração que foi feita num cabelo que estava totalmente mechado, descolorido. Ele voltou da praia com um tom bem... como que eu posso te dizer, Cris? Um tom pedindo urgência. Tem o antes dele? Não, eu trouxe só para mostrar a tendência do fio. Eu não trouxe Então o vamos antes passar dela. aqui a modelo. Como é que é o nome? Deixa eu ver onde é que eles botaram o nome dela. É Lélia. Lélia, pode passar aqui, Lélia. Vem cá, vamos ver aqui, tudo bem? Vamos ver aqui o cabelo dela. Nesse cabelo, Cris, eu já mostro aquela tendência que eu falava nas revistas que a gente estava mostrando da raiz escura já. É um cabelo que ele é feito com raiz, para o cabelo dela poder crescer e não ter aquela obrigação de estar sendo feito a mecha a todo momento, né? Mas esse é um tom de loiro, mas É um tom de loiro mais escuro. Eu fechei Mais um pouco o escuro. cabelo dela com algumas mechas escuras, não fiz mechas claras no cabelo dela e tonalizei ele, fechando um pouco o tom, deixando um tom mais quente. É um cabelo de transição de verão para uma estação mais Eu fria, gosto. né? E o corte tá bem bonito também, né? Todo desfiado, para tirar o ressecado do... Tá muito verão. bonita. Olha só. Bom, pode ficar aqui, Lélia. Qual é a promoção para quem ligar agora para Estética Andriana A Company? primeira cliente que ligar ganha mechas no estilo da Lélia. Ah, é? Olha só. E qual é o telefone? 3026-8666. 3026-8666. A primeira pessoa que ligar agora, eu espero que está posso assistindo te o fazer um programa. pedido? Pode Mostra teu vestido aí pra gente. mostrar, Mostra Paulinho, aí. mas tá aqui já. Mas olha só, então vamos Ai, não me deixa com filmar aí. vergonha, que eu morro de vergonha. Não, olha só, pra quem tá bem bronzeada agora, essa cor E pra quem tá coral... mais cheinha, mais gordinha também, viu, Essa só? cor coral fica muito bem, ficou Pode muito rir, bem. Quando eu que eu cheguei vou aqui na ter TV, mais né, gorda. Cris, É. eu te elogiei bastante. Elogiou, lá no é. estacionamento, tava bem Bom, bonito. esse vestido aqui, então eu vou aproveitar já que tu falou, é ali da Produzida, são roupas de aluguel que me veste aqui diariamente. Não só uso vestido, sapato, bolsa, acessório, olha que lindo os acessórios também. Eles vão lá no pé, tem desde o 33 até o 42, sabia? Vestidos calçados, bolsa, tudo. Então é um vestido mais justo aqui tem, dá até pra botar um cinto, assim, se você quiser. E aqui eu fechei, né, com um detalhe. Os brincos e os acessórios também são lá da Produzida. Eu não sei se tem um telefone aí, mas eu quero agradecer também ao Paulo Piccoli, que esteve conosco hoje. Em breve aqui trazendo o clipe, né? É isso? Sim. Então tá bom, eu quero agradecer a todos e amanhã a gente volta às 5h10. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.